Imposto de Renda 2018. Há 4 dias para o fim do prazo da entrega da declaração, mais de 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas ao Leão. No Plano Aberto de hoje, nós vamos tirar dúvidas sobre o assunto. E você vai ver também. Exposição em Ouro Preto conta a história da água na cidade. Festival de Inverno abre inscrições para receber propostas de alunos da UFOP. E veja as dicas para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre imposto de renda. Faltando 4 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, mais de 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas ao fisco. Os dados são da última terça. A Receita Federal espera receber até o dia 30 de abril 28 milhões e 800 mil declarações. Deve prestar contas o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do ano passado. E para tirar dúvidas sobre o assunto, quem está aqui comigo no estúdio é o professor de Economia da UFOP, Christian Soares Mendes. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, professor. Além desse contribuinte que ganhou uma acima de R$ 28.559,70 no ano passado, quem mais precisa declarar? Pessoas que tiveram alguma alienação, algum outro tipo de bem, aquisição de algum bem, um imóvel, e até mesmo pessoas que tenham feito compras no mercado de ações e vendas desses bens. Sim, o professor tem novidades na declaração desse ano, né? Sim, tem novidades. Esse ano vai ser preciso, né, registrar os dependentes com menos de 8 anos de idade, além também de alguns bens que antes não eram declarados, né? Por exemplo, um imóvel de bem rural com registro, tudo por meio do cartório onde foi feito. Então é preciso desses dados. Comprovar. Comprovar. Sim, professor, quais despesas podem ser deduzidas no imposto de renda? Há limites de deduções? Sim. Podem ser deduzidos questões com gastos com saúde. Saúde não tem um limite, mas existem algumas anuâncias, né? É preciso ver quais que podem ou não ser totalmente abatidas. Educação também pode ser abatido num limite máximo de R$ 3.350. Também os dependentes no cerca de R$ 2.275 por dependente e também até mesmo a empregada doméstica, previdência social. No caso da empregada doméstica, o imposto patronal, que chega esse ano um pouquinho maior, que é de 1.171. Sim, tudo isso precisa ser comprovado depois, Tudo né? isso precisa ser comprovado. Então é preciso guardar esses Guardar documentos? os documentos, as notas, os registros de pagamentos que foram feitos para entrar com essas informações dentro da declaração. Caso a Receita cobre, né? Cobre, exatamente. Ok. Professor, quando escolher a declaração simplificada e quando escolher a completa? Aí vai depender muito dessas questões, justamente desses abatimentos que a gente havia dito anteriormente. Caso você não tenha tantas coisas para declarar esse abatimento, é mais interessante você fazer o simples, porque aí você pode ter, às vezes, uma restituição um pouco mais agradável, né? Então você tem aí já um desconto de 20% no simples. Na detalhada é mais interessante quando você tem mais essas informações, né? Comprovantes que você fez gasto com saúde, né, com educação e tudo, aí é mais interessante você sempre estar fazendo a detalhada. A detalhada é quando você tem muitas coisas para deduzir, seria isso? Isso, exatamente. Por exemplo, como gasto com saúde, né, educação, empregada doméstica, previdência social, privada ou a oficial mesmo. Sim, caso o contribuinte caia na malha fina, o que ele deve fazer, professor? Como comprovar que ele não cometeu crime? Aí ele teria que retirar, né, primeiramente, um extrato da declaração dele e verificar que a grande parte dos problemas que caem em malha fina são erros e divergências que tem. Então, às vezes, ele pode ter cometido apenas um pequeno erro lá, então ele tem que fazer a solicitação e entrar com um pedido de retificação, né, dessa declaração desse erro que ele cometeu. Ele consegue corrigir depois? Ele consegue corrigir, só que aí existe um prazo, né? Antes dele receber a notificação, se ele
não fizer essa correção, ele tem uma multa de cerca de 20%. Se ele receber uma notificação que ele caiu na malha fina pela Receita Federal, ele vai ter que pagar um imposto de cerca de 75%, só que aí depende do valor, né? Sim. Professor, e essa correção também é possível ser feita ainda durante o processo da declaração, né? Às vezes ele identifica que errou em alguma coisa, em algum item, ele pode voltar lá e corrigir, né? Ele pode voltar e corrigir a todo momento, né? Ele tem até o final do período agora, né? Até o final do mês para estar realizando essa correção. Caso passe esse prazo, ele ainda pode realizar essa retificação. Até o dia 30 de abril. Isso, exatamente. Professor, quem fizer a declaração fora do prazo, quais as consequências? A principal consequência é que ela vai sofrer uma multa de R$ 165,70, né, de cerca de 1%, e que pode chegar no máximo a 20% essa multa, né, pelo atraso que ele vai estar de não ter declarado no período correto. 20% do valor. Né, do valor. Né, da multa. Sim. Professor, como eu disse no início, faltam 4 dias para o fim do prazo da entrega da declaração. É pouco tempo, muita gente deixou para a última hora. Quais os riscos de fazer essa declaração assim, no último minuto? O principal risco é você fazer um lançamento de alguma conta errada, né, incorrer em algum tipo de erro. Às vezes também pode ter problema de questão de acesso, porque muitas pessoas deixam para acessar justamente no último dia. Então pode ficar sobrecarregado às vezes o sistema e demorar a ser feito a sua declaração, além de você acabar não recebendo num prazo anterior, né? Então você acaba deixando para receber, caso você tenha uma restituição desse imposto de renda, você vai receber ela só no final do prazo, que seria em dezembro, 17 de dezembro. Sim, quanto mais tempo você demora a fazer a declaração, mais demora você receber a restituição. Sim, e fora que internet, né, há lugares, né? Com certeza. Que ela pode ter problemas, falha, né? Picos, né? Então isso prejudica. Quanto antes, melhor. Verdade. Professor, muito obrigado pela sua participação, por tirar as nossas dúvidas aqui no Plano Aberto. Isso, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E esse ano as restituições vão começar a ser pagas em junho e seguem até dezembro, para os contribuintes que não caírem em malha fina, claro. E para fazer a declaração, é só entrar na página receita.fazenda.gov.br ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no seu celular ou tablet. Agora é hora da nossa agenda cultural. Confira! Nesta sexta-feira, o SESI Mariana recebe a Mostra Coreográfica Diversa. No sábado, será a vez do espetáculo Pequeno Príncipe. As apresentações começam às 8 da noite e são de graça. Também nesta sexta-feira, a Casa da Ópera de Ouro Preto recebe o show de Dandai Alves às 8h30 da noite. No sábado, vai ser realizada a primeira edição do projeto Noites Circenses. Todas as atividades são gratuitas e vão começar às 7 da noite na Praça Gomes Freire, em Mariana. E tem mais dica para o seu fim de semana. Uma exposição montada no anexo do Museu da Inconfidência, aqui em Ouro Preto, conta um pouco da história da água na cidade, desde o século XVIII. A Glauciene Oliveira foi ver de perto o que tem nessa exposição. Confira na reportagem. Documentos, esculturas e peças históricas são usados para contar a história do abastecimento de água em Ouro Preto, que começa lá no século XVIII e continua a mesma até hoje. Nós selecionamos alguns objetos relacionados à água, sobretudo chafarizes, na nossa reserva técnica e cuidamos da parte histórica para que associasse-se o objeto museológico, a informação histórica e a legislação vigente, que nos mostra que desde 1603 já havia uma preocupação com esse uso sustentável da água. E boa parte dessa história poderia ser contada pelos 22 chafarizes espalhados pela cidade. No período colonial, eles canalizavam a água de grandes mananciais e distribuíam à população. A mostra destaca o Chafariz dos Contos, o principal de Ouro Preto, construído em estilo barroco em 1745. O monumento histórico foi restaurado recentemente. O Chafariz dos Contos, ou Chafariz São José, é tido como o principal chafariz de Ouro Preto, dada a sua importância arquitetônica, pela sua composição e por causa desses dados, de ser um chafariz que tem uma réplica fora do país representando os monumentos históricos brasileiros, de se fazer
fazer a referência ao uso da água do chafariz como um equipamento público de fornecimento de água à população, e ele ainda tem mais uma característica que eu acho importantíssima. Ele é tido no Brasil como o primeiro monumento público com referência ao princípio da impessoalidade da administração pública, porque na frase, na parte superior dele em latim, ele não faz referência ao governador, e sim ao Senado de Câmara, que é um órgão colegiado. Foram as águas que trouxeram as primeiras pepitas de ouro que deram origem à Vila Rica do Ouro Preto e finalmente a Ouro Preto. As águas dos rios e dos riachos que cortam o município contou a história do surgimento da cidade. Essa é a proposta da exposição Água e Ouro Preto, patrimônio de todos nós. Ao falar sobre a história da água, a exposição busca também sensibilizar o visitante para o uso consciente desse bem natural. É um modo de mostrar tanto os aspectos históricos, que a água era plenamente protegida, não só pelos governantes da época, através da legislação, e pela própria população, que sabedor da importância do uso sustentável da água e da água dentro dos seus padrões aconselháveis de consumo. A Joyce estava visitando Ouro Preto e veio conhecer a exposição. Ela sabe da importância do uso consciente da água. Mostrou pra gente que antigamente tinha muitos, tem muitos chafariz aí na cidade, eles eram bastante utilizados, assim, e hoje eles estão aí mesmo pra gente ver que existiu a história, só que não tá tanto em funcionalidade por conta da água nossa que está ficando escassa, né? E isso não só aqui em Ouro Preto que tem tanto chafariz, mas em outras cidades também de Minas. A exposição Água e Ouro Preto, patrimônio de todos nós, pode ser visitada até o próximo domingo, dia 29, no anexo 1 do Museu da Inconfidência. Ela fica aberta de 10 da manhã às 6 da tarde. E de acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, o chafariz dos contos, que você viu aí na reportagem, vai funcionar somente em datas especiais para evitar o desperdício de água. E antes de terminar o jornal, uma última notícia. O Festival de Inverno e a Pró-Reitoria de Extensão estão selecionando propostas de apresentações artísticas, exposições, oficinas e mesas de debates dos alunos dos cursos de graduação da UFOP. As inscrições vão até o dia 2 de maio e o edital com todos os detalhes está no site da UFOP. A gente fica por aqui, é sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro!